Meu nome é Eliane, sou proprietária de um restaurante japonês, Maikai Sushi Store, e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós somos aí em busca de um profissional que fez um montão de filmes. Nós vamos falar da boca dele, tá? Quantas coisas que fizeram esse rapaz tão consagrado. Wilson Sampson, muito obrigado, viu? Dr. Sampson, não pode confundir com Simpson. Wilson, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu e como você acabou entrando no cinema. Bom, eu sou do interior de São Paulo, Que cidade que é? Fernandópolis. Ah, eu conheço, perto de Jales. É isso, já com as divisas de Mato Grosso. Está grande hoje, Tá Fernando. grande, mas parou no tempo, em vista de outras cidades sim. vizinhas lá, já era para estar muito melhor. Mas tá bom, já tá legal. Mas aí vim para São Paulo, no anos 60, aí estudando aqui, né? Aí trabalhando. Aí de vez em quando eu via aquelas revistas, né? Certo. Artistas, jornais e tal. Notícias populares, tinha foto também? Não, isso bem antes. Né? Aquelas revistas e tal. Eu falei, pô, eu me sentia ali, sabe? Eu me via ali. E você ia no cinema também, aí? Certo? Não, isso eu estou dizendo na minha adolescência. Ah, tá, perfeito, tá? perfeito. Tá. Eu via tal, não sei o que, tal. Porque quando a gente é adolescente, a gente quer ser um monte de coisa, né? Verdade. Um monte de coisa. Quer ser artista, quer ser padre, quer ser piloto de automobilismo, Certo. né? Aquelas fantasias, né? Aí a gente vai crescendo, vai estudando, trabalhando, aprimorando. Aí eu via aqueles anúncios de jornais, né? Precisa-se de... Não sei o quê, então, não sei o quê. aqui é tudo uma picaretagem só, sabe? Só para pegar a grana dos trouxas. Tá. E a gente acabou sendo um deles, mas... Você foi da Rua do Triunfo, é isso? Não, isso bem antes. Isso bem antes da Rua do Triunfo. Aí veio aqueles anúncios e tal, né? Precisa de pessoas para trabalhar em teatro, trabalhar em novelas, trabalhar em filme, tudo isso aqui. E aqueles anúncios chamativos, né? Certo. Que faz a cabeça de qualquer um. Aí eu acabei indo em alguns tal para ver como é que era e tal. Você tira foto e paga logo isso? Mas eu não queria pagar, né? Aí eu entrei numa agência que mandava figuração, né? Para TV. Entendi. Aí eu comecei a fazer várias figurações em TV, Que legal. né? Fundo de novelas, fundo de programa. Não, mas aí comecei a sobressair, então aí começava a dar aquelas O coisinhas. sobressair era assim, você chegava a ter fala, né? Ah, que legal. Então aí eu trabalhei na Record, a antiga Record, que é a TV Globo, era na época era a TV Record. Sim, perfeito. Os grandes Machado de Carvalho, que era É? a família Machado de Carvalho. os grandes atores, as Camargo, atrizes, diretores, exatamente, era tudo da Record. Sim, O Globo nem era, perfeito. não é? Então eu comecei a fazer lá algumas coisas, conhecer um monte de gente e tal. Aí, começando com um tal, tem que estudar isso e tal, falei, teatro e tal, não sei o quê, né? Porque tem os picaretas, mas tem gente boa. Você vai conhecendo e te dá as dicas, né? Você ia lá perto do aeroporto, né? Então, tá. Lá na... E tinha um teatro, e tinha onde tinha o
shows ali, que era perto do Bexiga ali, né? Perto da Augusta ali. Era na Rua Augusta. Na Rua Augusta mesmo, certo. O antigo Teatro Record. Certo. Que... Meu, era, inclusive... Tinha o Roquete Pinto, né? Os grandes shows era tudo ali. Rua do Golias. Aí eu comecei a conhecer muita gente e tal. Aí eu conheci uma pessoa, vamos em tal lugar aí, tal, lá no Rua Jolie, lembro hoje, Rua Jolie, tal, não sei o quê, tem um pessoal lá legal que dá instrução, tal, não sei o quê, tal. Falei, tá bom, vou lá para conhecer. Você tem que ir para... Lógico, sem dúvida. ver, não é? Exato. Para saber como é que é, se vale a pena ou não vale. Certo. Aí É do Braz, né? No Braz, na Rua Jolie. Travessa da Celso Garcia. Certo. Não, ela é paralela, acho que é a Rua... Não sei. Eu lembro que nessa rua tinha um restaurante espanhol lá. Era, acho que é paralela à Rua Oriente. Tal. Tá, aquele pedacinho ali do... E hoje é só longe, não sabe como é. Aí eu fui um domingo, era de domingo. Aí eu fui e tal, comecei. Aí me chamou a atenção que aí você começa a praticar, não é? Exercícios, tal, começar a praticar e tal. Tá bom. Precisa pagar uma taxa por mês. Pagar uma taxa por mês. Mas não era muita coisa. E eu trabalhava. Mas divertia, né? E eu trabalhava, ganhava razoavelmente e tal. Falei, tá bom. Comecei aí. A escola era tão boa, depois com o tempo eu comecei a dar instrução. Opa, que bacana. Para os novatos. Certo. Bacana para mim até certo ponto, porque você entra numa escola que você não sabe nada. Aí. Perdeu os teus domingos, né? Aí com o tempo você já começa a falar, porra, será que eu que tô bem ou o negócio aqui que não é grande coisa, não é? Aí tal, começando, não sei o quê. E a coisa crescendo lá, né? Crescendo, gente pra caramba, tal. Entrando dinheiro, os caras. Na televisão? Não. Era um pessoal que era de uma outra Arapuca e montou essa lá. Certo, entendi. Eu digo Arapuca que não levava nada. Pra gente que estava começando até que... Certo. Não, e você já era remunerado, né, quando você estudava lá? Não, eu tinha que pagar. Aí você estava dando aula. Mas aí a gente tem os acertos, né? Tá. Aí você deixa de pagar, tá, não sei o quê. Tá, foi curioso para saber como terminou essa história. Tá? Aí tem as regalias, as mordomias. Tinha mulher pra caramba. Eita! Puta, tinha mulher pra caramba. Pra quem gosta, né? Sim, é verdade. Não é? Sem dúvida. Tem gente que não gosta, mas a gente que gosta, né? Putz, então era mulher pra caramba. Não tenho nada contra quem não gosta. Certo. Se bebe, fuma, cheira, come ou é comido, é problema de cada um, não é? Verdade. E aí, como é que foi? Aí eu conheci o Edson Sobral, não sei se você já ouviu falar. Sim, sem dúvida. Aí- O nome dele veio Sobra Moedas, sabe? Sobra Moedas. Aí morávamos no mesmo bairro, então. Aí conversando com ele, então, estou frequentando um lugar assim, então, pá. Vamos lá, vamos falar, então. E aí a gente começou a fazer shows. Já de comédia, já alguma coisa Não, assim? eu e ele começamos a fazer shows. Ele escreveu um monólogo, que
que eu lembro o título até hoje, ó, Já Fui Feliz Um Dia, né? É, isso mesmo. Já fui feliz um dia. Olha, né? Um título de um dramalhão mexicano, não é? Sim. Já fui feliz um dia. Ele fazia a parte cômica e eu fazia esse monólogo. Aí eu chorava pra cacete. Tá? E fizemos assim, trocentas apresentações, né? Eu lembro até hoje que nós fizemos uma apresentação, acho que no clube da Brastemp, lá em São Bernardo. Meu, mas tinha gente assim, não acabava mais. Era com microfone, né? Né? O microfone. Acho que nem o Lula na época não levou tanta gente lá como tinha aquele dia. Tá. Viu? E gente que assim, a rodo. Né? E a gente se apresentando aqui, ali, tal, não sei o quê. Fizemos uns cartõezinhos que tinha lá nesse local, na Rua Juli, que se chamava Sociedade Cultural, não sei o quê, Montes Alves. Aí, e o pessoal lá tinha uns cartõezinhos, né? Que era, eu, por exemplo, como era ator cinematográfico de teatro. Na época aí você vê, o título, né? Sim. Ator cinematográfico de teatro. Porra, que legal. Aí com o tempo eu falei, pô, esse negócio não existe. Ator cinematográfico de teatro. Você é de teatro, é de cinema, de televisão, você é ator. Mas aí os anos já tinham se passado, aí você vai percebendo as picaretagem que você né, passou pela sua trajetória. Foi interessante? Valeu a pena. Aí você tira o lado bom das coisas, não é? Você vai colhendo aqui. Aí nós montamos, eu e o Sobral, montamos um grupo na Vila Alpina. Ok. Perto do cemitério. Não, é perto do largo. Tá, ok. O cemitério um pouquinho Tá. mais distante dali. E... Não, isso aqui era o público de vocês, né? Não, de repente deve ter muita gente lá hoje Que assistiu lá. que assistiu, Que assistiu também. ou de repente que fez parte do grupo, que hoje estão residindo lá. Isso, tá certo. É. Mas eu passava sempre lá no cemitério, porque tinha um Senai. E na época eu estudava no Senai à noite. Ok, Lá. tá. Então aí montamos um grupo no Colégio das Freiras, que existe até hoje. Eu passei lá recentemente. Fui dar uma volta lá na famosa Vila Alpina, para ver como é que está. E dei uma volta lá nos lugares que eu morei, os lugares que frequentava, que eu passava Virou sempre. um prédio a maioria das coisas, né? É, mas em muitos lugares está a mesma coisa. Ah, tá. Muitos lugares está a mesma. Aí nós montamos esse grupo lá, grupo de teatro, grupo teatral Arte Show. Aí começamos a convidar as pessoas, tal, os amigos, tal. E o grupo cresceu, aí fizemos muitas apresentações. Que legal. Eu cuidava da parte dramática e o Sobral da parte cômica. E né? quem cuidava do dia? Não, a gente tinha um grupo lá, aí com o tempo a gente começou a montar uma comissão, vamos assim dizer, uma diretoria, para coordenar. Perfeito. Não é? Profissionalizar mais, né? Pelo menos a gestão, né? Coordenar. Aí foi bom, foi muito bom. O grupo cresceu, fizemos muitas apresentações, aí fui conhecendo várias outras pessoas em outros lugares, aí saí de lá, aí comecei a
fazer mais televisão, Ok, tá. inclusive na extinta Tupi. Legal. Aí então a TV era preto e branco, é isso? Não, já era 72 já era colorida. colorido? Tá, Já. legal. Tá bom. Porque a TV colorida você chegou Chegou em a 72, 70. 72, aqui no Brasil. Né? Inclusive a Copa de 70 nós assistimos a cores. Nós assistimos preto e branco. Não, a cores. Não, foi filmado a cores e apresentaram depois, mas nós assistimos preto e branco, porque não existia. Foi Tá. outubro de 72 que entrou no Brasil. Que bom. Mas aí, conhece muita gente na Tupi e tal, aí aquele mesmo papo, olha, se você é afim realmente, tem que começar a estudar. E o caminho é o teatro. Legal, Que a melhor escola para o ator é o palco. verdade. Eu lembro até E hoje. você trabalhava em outra atividade, né? Eu era metalúrgico. Ok, tá, entendi. Eu era metalúrgico. E aí o teatro era final de semana, que você fazia as aulas? Era final de semana. Tá. Eu era metalúrgico. Infelizmente eu conheci o cachaceiro. Deixa quieto. Aí no teatro, como é que foi? Vou pular essa parte que é desagradável, pelo menos para mim. É verdade. Aí começamos a fazer mais televisão. Você chegou a participar da novela também? Muitas. Que legal. Muitas. Inclusive na antiga Record, que era a Globo na época, eu fiz Os Deuses Estão Mortos. Fiz uma novela Sol Amarelo, que era o protagonista era o Geraldo Del Rey. Ok, grande nome da época. Geraldo Del Rey. Cara assim, fantástico. E como que... Mas aí me cortaram dessa novela porque eu era garoto novo e tal, fazia um bandoleiro e tal. Falou, não, você não tem nada a ver com bandoleiro. Sei quem te colocou ali, mas não tem nada a ver. Aí me cortaram da novela, mas aí comecei a fazer outras coisas lá. Aí na Tupi, fiz várias novelas também, inclusive como extra, não é aquele, o figurante, mas também já não é o ator, é que está ali intermediário, Ok. que tem aquelas falinhas e tal, que é uma coisa mais de responsabilidade, né? E do cinema, como que entra? Aí, inclusive lá no Tupi, eu cheguei a fazer a primeira versão dos Mulheres de Areia. Opa, que bacana. Com Guarnieri, Isso. Eva Vilma, Que- Carlos Sara. Que na vinheta, inclusive, era a areia se desfazia, era desfeita e formava uma Isso, cabeça, né? é. O Guarnieri era fantástico. Sim. Inclusive, depois eu trabalhei com o Guarnieri no cinema também. Mas aí fiz várias novelas lá, inclusive com o Tony Ramos, uma pessoa Ele fantástica. simplesmente varia lá? Não. Tá. Ídolo de Pano. Lembro até hoje que comecei a fazer uma novela lá, que eu acho que foi a primeira novela que o Fagundes protagonizou, que foi o Machão. Acho que foi a primeira novela que ele protagonizou. Certo. Inclusive foi na época, infelizmente, né, começo de 74, eu lembro até hoje que do Joelma. Ok, verdade. A Joelma foi em janeiro de 74. 1º de fevereiro 1º de fevereiro. de 74. Isso. Um dia assim marcante, porque eu estava indo para pegar o ônibus, aí passando ali pelo viaduto do Chá, e eu presenciei algumas cenas daquelas desagradáveis, né? Eu também, eu cheguei a ver na 7 de abril. Eu cheguei a ver do viaduto do Chá. Tem algumas coisas marcantes, né? Verdade. Mas aí inclusive eu estava ensaiando um espetáculo, na época, um diretor
coreano. De algum. Coreano, da Coreia do Sul. Tá. Yunchu Park. Ok, tá. Uma coisinha de nada, um coreano. Mas um cara fantástico. Digo logo que ele chegou aqui, tentaram ele assaltar ele no Anhangabaú, e deixou os caras no chão. Lutava pra caramba. Né? Aí ele veio pra cá para fazer um estágio aqui e montar um espetáculo que ele foi premiado lá, equivalente ao Oscar de teatro, lá, que é Jardim das Cerejeiras, o Tchekov, o autor Anton Tchekov. Aí começamos a ensaiar esse espetáculo e um texto dificílimo, sabe? Começamos a montar. Mas aí, como demorado, aí começa a surgir trabalho para o cara sabe que ele está precisando de dinheiro, né? Aí começa a desfazer o negócio. Você não tem as pessoas naquele momento. Né? E começar a demorar um pouco, então o pessoal começa a desanimar, e precisa de dinheiro, e começa a surgir oportunidade para ganhar algum. Certo. Não é? Então começa a sair. Mas foi fantástico. Aí surgiu uma oportunidade para fazer de cinema. Wilson, conta pra gente aí como foi desde o primeiro dia que você foi, né, na Rua do Triunfo, o que você encontrou lá. Muitos artistas você já conhecia da TV, mas você acabou conhecendo muitas outras pessoas também lá, é isso? Assim, eu fui conhecer a famosa Boca do Lixo. Que a Boca do Lixo e a Cinelândia, no Rio de Janeiro, eram os dois maiores polos cinematográficos do país. Perfeito. Era a Rua do Triunfo, conhecida como Boca do Lixo, e a Cinelândia no Rio de Janeiro. Então fui conhecer a nossa famosa Boca. E lá, uns dias, tal, observando e tal, aí eu conheci o senhor Roberto Mauro, o primeiro diretor que eu trabalhei na Boca do Lixo. Legal. Ele olhou para você e falou, você vai fazer tal papel? Já tinha... Não, aí você vai conhecendo aí os caras vão te dando a dica de como funciona, tal, você vai observando, tal, né? Aí eu fui falar com ele e tal, não tem grandes coisas, tal, o elenco já está fechado, tal, mas tem algumas coisinhas aqui, vê se te interessa, tal. Eu falei, não, vou fazer. Você usava o nome Guerra ou era o Wilson Sampson mesmo? Não, já o Wilson Sampson, porque o Wilson é meu, o Sampson não. Ok, entendi, tá certo. Só botar um parênteses aí de como surgiu o Sampson. Porque na época... Era um Simpson ou o cara escreveu errado? Não, Simpson... Eu ia dar uma resposta, mas eu acho que aí não. Melhor não. Melhor não. Esse mal resposta, eu fui fazer um espetáculo em Curitiba. Aí chegando lá, tal, né? O cara, tal, um teatro fantástico. Teatro Guaíra, não? Hã? Teatro Guaíra? Não, Curitiba não, Porto Alegre. Porto Alegre, tá. Eu estive em Curitiba também. Certo. Mas esse fato aconteceu em Porto Alegre, um teatro, imenso, fantástico. Aí o cara tal, da luz tal, passa uma cena aí e tal, só para aí eu acertar a luz e tal. Falei, viu, Simpson? Foi Simpson o cacete, meu! Meu? Silêncio geral. Aí eu soltei uma gargalhada porque eu não aguentei, né? E foi cômico. Mas voltando para a Boca do Triunfo, para a Boca do Lixo, Rua do Triunfo, eu conheci o Roberto Mauro, aí comecei a fazer um filme com ele, um cara fantástico. E já era porno chanchado, já? Já, Que... já era as famosas pornô chanchada.
Aí você vai começando fazendo um, fazendo outro. Aí quando eu conheci o Edward Freud, um Não polonês. tem nada a ver com o Freud de lá. Não, nada a ver. Edward Freud, um polonês, um cara fantástico também. Conheci muita gente boa na Rua do Triunfo, muita gente boa. Tem aqueles que não vale a pena, mas tem muita gente boa. Você vai peneirando, né? Aí, Edward Freud, aí o cara tinha dado a minha ficha para ele, falou, o cara assim, tal, o cara legal, tal, bom ator, tal, não sei o que, aí era um filme de 5 irmãos. Eu era um deles. Atravessaram o filme todo. É um papel muito legal. Inclusive o papel que eu fiz, quem ia fazer era o Paulo Guarnieri, filho do Guarnieri. Certo. Mas aí deu um problema lá, o Paulinho não pôde fazer, ele me chamou. Aí fizemos em Itu. Uns 10 dias de filmagem? Nada. Uns 40 dias. Certo. Lá uns 40 dias. E ficamos hospedados num prédio onde era uma abadia. Interessante. Uma abadia. Aí rezava de noite. Mas só era umas rezas diferentes à noite. Nossa reza lá era diferente Tá à bom. noite. A gente levantava muito cedo, porque a gente filmava só com a luz natural, a luz do sol. Tá. Né? E tinha muita cena externa também. Era tudo externo. Tudo externo, tá ok. Entendi. Lá era só externa. Porque era uma sátira de um filme italiano, quando as mulheres tinham um rabo. Ah, lembro. Assisti esse filme. Né? É. Quando as mulheres tinham um rabo. Perfeito. Então o Freud escreveu aqui, as mulheres sempre tiveram rabo. Ok. Tá. Mas uma pornô chantada, Isso, uma paródia. perfeito. Né? Então era meio os trogloditas. Eu era um deles, um dos 4 irmãos. Aí a gente começava a gravar muito cedo, aí terminava quando o sol começava a se pôr. Né? Aí a chuva não filmava? Lá era muito sol na época. Tá, Lá é muito quente, muito sol, muita pedra. Peguei uma insolação de 40 graus. Ixi. Tive que ser internado. O filme paralisou. Nossa, entendi. Né? Mas aí voltamos, então, depois da filmagem a gente jogava bola, jogava futebol. Na época eu bebia e a maioria lá era tudo uns cachaceiros. Então estava feito o negócio. Então a gente bebia pra caramba. E bom porque tinha mulher pra caramba no elenco. Legal. Então era. À noite a nossa reza era Tá. ripa na chulipa. Era filmagem, futebol, cachaça e mulher. Certo, entendi. E ganhando para isso. Tá bom? Tempos inesquecíveis, né? E ganhando para isso, meu. Verdade. Olha só que coisa boa. E ganhando razoável. E os outros filmes, como é que foi? Aí então terminamos o filme lá, viemos e tal. Aí inclusive depois ainda mantive o relacionamento alguns meses com uma das fulanas. Mas estava meio perigoso porque eu estava noivo já para casar. Entendi. Né? Mas aí as futriquinhas rolam e ela acabou sabendo do que foi. E você já tinha saído de metalúrgico, só estava no cinema aí. Ah, já tinha saído. Tá. Já tinha saído.
Aí começou a sobressair, ter trabalho e tal, não sei o que e tal. E minha mãe falou, ó, vai que eu te dou uma força, né? Legal. E ela me apoiou, aí eu saí do ramo metalúrgico e fui me dedicar só à carreira artística. Teve alguns filmes que você fazia poucas aparições e já partia para outro. É isso, né? Acabava um, daí a pouco você estava em A outro. Rua do Triunfo, a famosa Boca do Lixo, era uma rotatividade grande que depois que eu já estava lá há algum tempo, um pouco conhecido e tendo trabalho, e que não precisava você ficar correndo muito atrás do trabalho, o trabalho vinha te buscar, né? Legal. Porque eles também indicavam para outros diretores também, né? Claro. Você filmou com o Zé do Caixão também, não? Não, eu não fui dirigido por ele. Tá. Eu dirigi o Zé do Caixão, Puxa vida. que é diferente. Exatamente, é. Depois eu chego nessa parte. Mas aí, muitos trabalhos, era uma rotatividade muito grande de produções, que de repente nós estávamos fazendo uma produção, gravando um filme, filmando um filme, e deixava de fazer um outro porque não dava tempo. Ok, tá. Né? Não dava Ele tempo. tinha que usar outro ator lá. Teve anos, só no primeiro semestre eu fiz 6 filmes. Interessante. Uma época boa. Acho que foi a melhor época para mim, financeiramente, foi a época que eu frequentei a Boca do Lixo. Bacana, precisa fazer um livro de histórias. Mas é o seguinte, eu trabalhava na Boca do Lixo, mas eu trabalhei na Boca do Luxo, Que era... na Vila Madalena. Ah, ok, tá bom, perfeito. Porque tinha a Boca do Lixo, que eram os produtores pequenos, e tinha a Vila Madalena, que eram os produtores mais, né? Tinha mais... Mais gravado, duas, né? pegava dinheiro da Embrafilme. Ok, né? tá. Então eu trabalhava na Boca do Lixo, mas fiz alguns filmes na Boca do Luxo. Aí, muitos filmes, Aí, O total de filmes foi 60 que você fez? né? 60 filmes que você participou? Ao longo da verdade, que eu cheguei a contar foram 50. Puxa vida. Mas claro que tem aqueles que não vale a pena nem citar. Curta você fez também? E tem aqueles que vale a pena, né? Certo. Boa, curta fez uma porrada, que eu nem sei quantos. E médias também? Média eu acho que fiz uns 3, 4. Média Interessante. metragem. Mas curta fiz um monte. Aí em 80 eu disputei a eleição no SATED, que é o Sindicato dos Artistas e perfeito. Técnicos. Lá na São João, tá. Na São João. Com um time muito legal, inclusive a maior parte era da Boca do Lixo. Renato Consorte, que era de TV e cinema, Flávio Porto, um monte de gente boa. Mas aí a outra chapa venceu, uma margem muito assim, pequena de votos. E nós não vencemos porque nós contamos com o ovo antes da galinha botar. É o quê? Aí, top. Né? Isso, mas foi um aprendizado. Aí cifo, aí não ganhamos. Mas aí, os anos se passaram e eu fui convidado. Então, eu fiz parte do sindicato de várias comissões. Comissões nomeadas e comissões eleitas em assembleia. Ok. Que tem um peso. Quando é eleito em assembleia, tem um peso, né? Inclusive em 78 eu estive em Brasília,
na regulamentação da profissão. Nós somos uma caravana aqui de São Paulo, uma caravana do Rio. E nós estivemos em Brasília quando o Geisel assinou a regulamentação da profissão. Ok, tá. Década de 70. 78. 78, perfeito. Graças a Deus eu não tenho foto nenhuma de lá do almoço, porque nós almoçamos no bandejão. E um dos fulanos que sentou do meu lado, depois ficou preso por causa de corrupção. Então ainda bem que eu não tenho foto nenhuma desses caras, né? Tá. Ele foi governador de Brasília depois, tá? O que foi mais marcante para você que te lembra dessa fase? Essa fase, olha, tem muita coisa, muita coisa. Mas aí precisa sintetizar aqui porque eu dou Olha, cinema, por exemplo, foi muito fantástico, porque eu conheci uma pessoa, Carlos Rechenbach Filho. Sim. Carlos Oscar Rechenbach Filho. É o filho do cineasta? Ou é o cineasta? O cineasta. O cineasta, tá. O cineasta. Ele era filho de batismo ele era afilhado de batismo do Brizola. Tá. Aí a gente se entendeu muito bem, muito bem. E era um cara fantástico. Um cara assim, respeitadíssimo lá no exterior, principalmente na Europa. Que legal. Eu fiz alguns filmes com ele. Inclusive saiu vários recortes meus na Europa, de um filme que eu fiz com ele, Amor, Palavra, Prostituta. Ok, esse filme é famoso, é. Amor, Palavra, Prostituta. Você guardou todos esses filmes aí? Olha, eu tinha um calhamaço de coisa. Esse negócio de ficar em mudança extraviou. Não sei onde foi parar. Deu esse corte, você guardou? A maior parte extraviou. Puxa, Não sei onde foi parar. Quando você vê o filme lá que você participou, você se reconhece lá? Reconheço. Ah, tá, legal. Inclusive, há pouco tempo me mandaram para ver um filme que estava dublado em inglês. Falei, cara, não dublei, pô. Os caras venderam o filme e não falaram nada. Certo, entendi. Né? Os amigos da onça. Né? Então, conheci muita gente boa. Inclusive o Carlos Rechenbach foi padrinho do meu primeiro casamento. Opa, que bacana, parabéns. O Carlão e a Liana Duval, Ok. que era uma grande atriz, foram Sim. os meus padrinhos do meu primeiro casamento. Aí depois eu retornei no sindicato em 2001. Tem eleição lá e a nossa chapa ganhou. Ok. Eu só entrei porque nós tínhamos uma proposta de montar uma central de produção. Ele já tinha um programa no ar que a gente fazia, que era um grupo de diretores. Interessante. Nós montamos um grupo e a maior parte desse grupo foi para o sindicato. Aí quando me convidaram para fazer parte, eu falei, pô, mas vamos montar isso. Não, tudo bem. E eu fiquei responsável por esse departamento, que era a Central de Produção. Ok, tá. Então nós montamos um programa na TV, na época era TV comunitária, que hoje é TV aberta. Ok, tá, perfeito. Acho que você deve conhecer. Sim, já dei transmissão também. Pela TV fechada. Então, eu era um dos diretores, Cleni Cunha era um dos diretores, Isso. Mário Vaz Filho um dos diretores. Nós perdemos o Mário Vaz recentemente, né? Algum tempo atrás. Isso, no passado. Né? E a pessoa que eu tive uma boa convivência. Aí eu era um dos responsáveis
Eu era o responsável pela central de produção e um dos diretores do programa, Interessante. que era a TV Satélite, que era um programa do sindicato. Então nós tínhamos um quadro que chamava Memorial das Artes. E que aí a gente dirige. Guardaram os programas disso aí? Não? Acho que está tudo, bom. tá tudo guardado no satélite. Porque na época era Super V, depois aí o Mário transcreveu tudo pro DVD e arquivou tudo. Legal. Então, grandes nomes eu tive a oportunidade de dirigir. Como você me perguntou anteriormente se eu tinha trabalhado com o Mujica, eu não fui dirigido pelo Mujica, o famoso Zé do Cachorro, eu dirigi o Mujica, que é diferente. Sim, perfeito. Então, o Mujica, Cláudio Portioli, Corinto, que era o dono do Teatro das Nações, de música, que hoje não existe mais, foi demolido, tem um prédio lá, né? Lélia Abramo, Renato Consorte, uma infinidade. Tem uma relação imensa de atores, diretores, atrizes que eu dirigi nesse programa. Inclusive alguns diretores de peso, o Cláudio Portioli, Fernando Faro, Galileu Garcia, eu dirigi eles. Que bacana. Né? Não fui dirigido por eles, mas eu dirigi Não, eles. melhor ainda. Perfeito. Não é? Verdade. Então, de repente, é interessante constar isso no currículo. Eu não uso, mas, de repente, falar, não, eu dirigi. Ah, você foi dirigido? Eu não, eu dirigi ele. Bacana. Que é. Ô, Wilson, você, se tivesse que começar tudo de novo, você faria essa parte aí de cinema? E TV? Cinema, sim. TV também? TV também, mas já de uma outra forma, porque a gente já conhece os caminhos, né? Agora, cinema, eu amo teatro. Amo teatro. Mas eu sou apaixonado por cinema. Perfeito. Ô, Wilson, nós estamos aí nos instantes finais, tá? Eu queria que você... Passa rápido, né? Passa rápido. Fala os seus contatos, como o pessoal te acessa. Olha, eu estou no Face, né? Como Wilson Sampson. E nas outras mídias eu Instagram não tá? Não, eu até entrei, mas eu não utilizo, porque não sei, não fez minha cabeça. Tá bom. Só pelo... E o e-mail, que é wilson_sampson@yahoo.com.br. Perfeito. Volte outras vezes aí, tá? Obrigado. Eu que agradeço. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico, né, Wilson Sampson, nós finalizamos mais um Você Top. Um grande abraço e até a próxima.